passar do limite, mas você vê que é verdade. Sim. O cara pode pirar no seu entusiasmo, mas qualquer um que é verdadeiro fala, mano, isso aí é verdade que esse cara tá falando. Não é proselitismo religioso. Sim. O cara não tá fazendo propaganda de religião nenhuma. O cara tá falando que tem a experiência dele. Como é que foi essa experiência? Para você ter uma noção, Pablo, assim, foi através da leitura da Bíblia que tudo mudou. Então você pode engatar assim, as partes podem engatar assim. Então depois eu tive minha carreira de basquete, e depois do basquete, depois a gente jogando, eu sempre tive aquela coisa meio, sempre fui o bad boy, sabe? De festa, loucura, mulherada. Era aquilo que nos ensinaram, que a gente molecão, sabe, via e queria fazer igual. Tinha tudo isso. E depois dessa fase, eu encontrei no meio disso, sempre foi, sabe, minha parceira, minha amiga desde sempre. Eu encontrei a minha mulher, que é a Mayra. Mas a gente sempre foi amigos. A gente sempre conheceu o outro. Um conhece tudo pior do outro, a gente conhece, a gente cresceu junto. Né? A gente sempre foi amigos. E aí, através de quando eu a conheci, aí eu conheci o amor verdadeiro. Verdadeiro. Que eu nunca tinha sentido antes. Verdadeiro. E ali começou uma história. Né? Porque você descobriu o amor, descobriu Deus, descobriu tudo. Mas como que chegou no mestre? Foi através da leitura da Bíblia. Eu fui até, numa época da nossa vida, eu fui num guia espiritual e ele me ensinou a ler a Bíblia. E eu fiz. E você está vendo o resultado. Então, o que eu gosto de deixar claro para todo mundo que está nos assistindo, se mudou a vida de um bosta que nem eu, muda de qualquer um. De qualquer um. Certo? De qualquer um. Mas como eu digo aqui, e assim, que você mencionou de uma maneira linda, eu deixo muito claro, a minha intenção, eu não quero converter ninguém. Eu estou dizendo assim, eu estou falando o que aconteceu comigo. O que aconteceu comigo. Eu sou um milagre ambulante. Ninguém precisa me contar uma história, eu sou a história. Certo? Essa é minha vida. Certo? Então eu virei o exemplo vivo, sabe, da verdadeira virada de jogo. Mano, se esse cara conversa comigo e me chama pra ir pra guerra, eu nem quero saber que guerra que é, eu só É vou. louco, mano, é doido, mas é doido, é só paixão pela vida, sabe? Isso aqui é engraçado, a gente que é influenciador, a gente não acorda, igual você imagina, todo dia para influenciar ninguém. A gente só conta uma história, que é a nossa. Tem gente que fica louco, né? O povo, poxa, Marçal, você exagera demais. O que eu posso fazer se a minha vida é impressionante? Me desculpa. Me desculpa. O que eu posso fazer, ué? Que ninja! O cara quer encher o saco, eu falo, mano, você entende disso? Não, então esquece, cara. Só assiste a história. Não deu conta de assistir a história, se retire dessa história como ouvinte. É isso. Aí tá o segredo. Eu acho doido demais quando eu vejo isso aqui, ó. Transformação. Tem 3 cenários. Verdadeira. Melhora, mudança e transformação. Quando a pessoa é transformada, ela transforma tudo. Transformação é quando a etapa anterior foi anulada. Exato. Quando uma pessoa encontra com Jesus, realmente, ela anula a etapa anterior. Ou seja, não tem como voltar atrás. A pessoa, ela realmente fala, mudou a substância. Porque uma substância nova começou a correr. Exatamente. Eu tenho interesse de ouvir isso. Me fala mais disso. É por isso. É a história de Cristo, né? Eu gosto O que você pegou na Bíblia lá? Tem 66 livros. Então, você eu um mergulho não, lá, então, e aí é isso que eu falei assim. E ele me ensinou a ler a Bíblia. Então, o que eu te falei, eu não estou falando nada de religião. Sabe? Eu estou falando a minha experiência. Ele me ensinou a ler a Bíblia. E eu fiz. E mudou absolutamente tudo. Ele me ensinou, ele falou, você vai ler o Novo Testamento, só. Ele falou, o Novo Testamento, ele começa em Mateus, e você vai ler até Judas. Não é para ler o Apocalipse. Fala, Apocalipse não interessa, fim do mundo, não. De Mateus a Judas, está o segredo da parada toda. Aqui é a história de Jesus Cristo. Só que o que eu descobri, que é muito mais do que isso. Ele está lá. Ele é a palavra. Ele está lá. O verbo vivo que desceu do céu. Está em João. Exato. E eu fiz a leitura, Pablo.
Eu levei um pouquinho só por dia. Sabe, você pega, vai fazendo a sequência de Mateus. Você continua sem ler Apocalipse? Continuo sem ler, ainda não li. Ainda não li. Um dia eu chego lá. Mas vou lá. Então, para você entender. De Mateus a Judas, um pouco por dia, certo? E assim você vai. Eu levei 2 anos para ler a primeira vez. Eu estou na 6ª virada agora. E o que eu gosto de deixar muito claro para todos, e eu converso tranquilamente, eu falo, 5 anos atrás eu não tinha 50 conto para pegar teco na biqueira. Hoje eu estou como deputado federal. O que você acha que aconteceu, Pablo Marçal? Uma transformação. Completa. Mas Deixou eu entrei all in. Eu assumi um compromisso verdadeiro, sabe? Fui indo, fui fazendo, sem pular uma etapa. Fui respeitando todo o processo, entendeu? E deixando as coisas acontecerem. Por favor. Você não vai ler Apocalipse, você vai seguir a instrução do seu guia. Só que você vai pegar sua Bíblia digital e vai pesquisar a palavra vencer dentro do livro de Apocalipse. Tá. Vai abrir o primeiro versículo, Apocalipse 2, 26. Ao vencedor eu lhe concederei autoridade sobre as nações. O segundo versículo que vai abrir vai ser Apocalipse 3, 21. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. E vai aparecer, ao vencedor eu farei de ti uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá dele. Ao que vencer e perseverar até o fim, está lá escrito, só essa palavra, só isso. Tá. Você vai retroalimentar seu espírito com essa palavra. Pesquisa vencer dentro de Apocalipse. Deixa comigo. Aí você vai abrir seu campo de visão sobre Apocalipse. Certo. Essas duas principais. Autoridade sobre as nações. Se você não sabe, a paixão que você entrou aí para servir através do esporte, as pessoas que não conhecem a palavra não entendem que o governo milenar de Cristo está lá dentro de Apocalipse. Certo. Ele vai governar a terra por 1000 anos. E vai ser um governo político. Eu vou falar só até aqui porque tem gente que não precisa saber. Certo. Político. E o 2,26 fala que aquele que é o vencedor, entender essas obras, vai ter autoridade sobre as nações. Paulo fala que, acaso você não sabe que nós julgaremos os anjos? Quem? Esses vencedores. A visão do reino que Paulo prega, que Jesus prega e que o João prega, porque foi o João que transcreveu o Apocalipse pelo que ele viu, né? Certo. Ele transcreveu a experiência. Aí está o segredo. A política que foi retardada por muitos anos pela religião está guardada dentro de um livro para falar assim, ó, o governo precisa ser estabelecido pelos filhos. As pedras vão gemer se os filhos não manifestar. Sabe o que me alega estar aqui na sua presença? Você. Que a transformação que você teve é a manifestação dos filhos. Isso vai acelerar a volta, isso vai acelerar poderosamente o governo milenar de Cristo. Ele vai vir na terra, é o que está escrito. E muitas pessoas às vezes ficam com medo de pegar, porque Apocalipse significa revelação. Mas não é fácil de entender, eu estudei teologia, não é fácil. Sim. E eu acho que é prudente para alguém que está tendo uma iniciação na palavra não mergulhar nele mesmo, que é perigoso. Sim. Agora, pega esse código que eu te falei sobre vencer e rumina. A Bíblia termina num capítulo que a maioria dos cristãos não conhece, sobre como será o novo céu e a nova terra, Apocalipse 22. Cara, são coisas que você precisa alimentar sua alma e seu espírito. Certo. Todo tempo eu lembro de Apocalipse 3:21, quando eu conheci o Senhor e o reino de verdade, não foi com religiosidade. Sim. Foi o dia que eu tomei um susto com Apocalipse 3:21, que eu te falei, ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Foi ali que eu falei, eu quero esse negócio. Você é louco. Como assim? Você é meu amigo? Ninguém quer dar trono para ninguém. Como que você está convidando para sentar no trono? Tem uma visão de reino que ninguém está pegando. E a maioria foge disso. Sim. Tem 3 pessoas. Eu vou continuar te fazendo pergunta, mas não, por favor, eu estou aqui para te ouvir. Tá maluco? Existem os não salvos na terra, os salvos e os reinantes. Isso aqui é Bíblia pura, sem religiosidade. Sim, estamos alinhados. O cara que não acessa o sacrifício é não salvo, a maioria. Romanos fala que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Os salvos são os que acessaram o sacrifício. Sangue purificado de alguém que não cometeu o pecado, Cristo. Esse cara acessou a salvação. E aí tem a terceira parte, os reinantes.
os que entenderam dessa autoridade, e os que vão vencer aqui na terra e preparar o governo para alguém voltar e reinar por 1000 anos sobre a terra. A maioria dos cristãos não sabe disso, é por isso que vive essa confusão. Sim. O corpo humano tem um negócio chamado simbiose. Não tem competição dentro do corpo humano. Sim. Mas no corpo de Cristo tem. Por isso que a gente não explodiu a volta dele até hoje. Quando existe um modelo de competição dentro do corpo humano, a gente está falando de um câncer contra o organismo. É por isso que nós, como cristãos, a gente tem que entender que nós somos um corpo. E um corpo de verdade não se levanta contra nenhum órgão. Por mais que eu não aceite você falando do seu jeito, eu lembro, mano, esse cara aí é pescoço, carne de pescoço, mas é meu pescoço. Se a gente entender o recado do jeito que está escrito, cabum, o negócio vai acontecer. Não duvide do motivo que você foi parar na política. Sim, não tem. Não duvide, não porque tenho nenhuma dúvida. isso é a instrumentalização daquilo que há de vir. É necessário que homens, com esse coração, se levante. E aí numa frente, o esporte. Aí o cara fala, mas a Bíblia não está falando isso, mas está falando que você tem que percorrer um caminho, que a gente não está competindo uns com os outros, e o que você precisa fazer é atravessar a linha de chegada. Tem esporte melhor que esse. Eu não preciso competir com você, mas sou obrigado a atravessar uma linha de chegada, e se você der conta de falar que percorreu a carreira, guardou a fé, aí você foi brabo. Aí eu te pergunto, o cara que teve essa experiência com Jesus, tá no parlamento, dá vontade de fazer o que com aquele povo?